Mas hoje nós queremos ouvir a nossa querida amiga, colega, a Roselaine Ismério, lá de Santiago, né, Roselaine? Hoje a conversa é contigo, nós queremos saber tudo sobre o quinto constitucional e desde já te agradeço em nome do movimento pela oportunidade de compartilhar conosco todo o teu conhecimento. Boa noite, Denise. Boa noite, colegas. Boa noite a todos os presentes nesse momento tão especial que estamos aqui para falar de algo muito importante para a nossa classe, que é o quinto constitucional. Eu sou a Roselaine Ismério, sou advogada em Santiago, região, há 23 anos. Atuo na área de direito empresarial, civil e trabalhista, comercial. E já participei, por várias ocasiões, das listas do quinto constitucional, posição da lista. E tenho estudado esse tema em função do meu interesse. Eu me sinto vocacionada para esse cargo e eu tenho participado. E eu gostaria de passar para vocês, porque com certeza nós temos muitas mulheres vocacionadas também para esse cargo, competentes para exercício, que também não conhecem e gostariam de participar. Então, Denise, inicialmente eu quero falar sobre um pouco do histórico, como surgiu o quinto. Ele não é algo recente, ele não é algo da Constituição de 88, ele existe desde 1934. A Carta Política de 34 já estava regulado o quinto. Posteriormente, ele veio sendo mantido em todas as demais constituições federais e a Constituição de 88 que fez uma alteração um pouquinho substancial, que ela, na realidade, ela retirou o notório merecimento e substituiu por notório saber jurídico. Isso seria uma condição para nós, advogados. O MP, na realidade, não é exigido isso para o Ministério Público. Ele exige para o Ministério Público somente mais de 10 anos de carreira, mas nós, advogados, precisamos o notório saber jurídico, a reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Isso está no artigo 94 da Constituição Federal. E também ela criou o sistema de 2 turnos para a indicação dos futuros integrantes. Ou seja, no primeiro momento, forma-se a lista C, que é apresentada pelos órgãos de representação de classe, no nosso caso, a OAB, e vai ser formada essa lista, não é? E enviada para o tribunal, que vai tirar 3 nomes dessa lista de 6 e mandar para o executivo, para que o executivo escolha um desses 3, que será quem irá compor essa vaga aberta no tribunal. Esse sistema, ele vigora nos tribunais regionais federais, incluídos do trabalho, e nas cortes estaduais. O mesmo já não acontece na justiça eleitoral, onde os juízes advogados são nomeados pelo presidente da República, a partir da lista sexta elaborada pelo STF para o TSE ou pelo Tribunal de Justiça nos TRS. As listas, elas formam-se nos próprios tribunais indicantes, nesse caso, tá? Dos tribunais regionais eleitorais e Tribunal de Justiça Militar. Na Justiça Eleitoral, o quinto corresponde, na realidade, 2/7 das cortes. E merece destaque a circunstância de que os 2/7, na realidade, na Justiça Eleitoral, na realidade, não são um quinto, são 2/7. O Ministério Público não participa na formação dessas cortes. Também é importante observar que não existe qualquer discriminação entre os juízes integrantes das cortes eleitorais. Eles se chamam juízes todos, e não são chamados desembargadores ou ministros. São integrantes, juízes integrantes dos colegiados eleitorais. Todos são investidos mediante nomeação a termo por 2 anos. Isso acontece nos tribunais eleitorais. E o Tribunal Militar
também tem essa peculiaridade, né, que todos, no caso do militar, os egressos da magistratura e do Ministério Público, militares ocupam 2/7 da composição do tribunal. Tudo isso está previsto na Constituição Federal, né? Seus artigos começam no 94, 119, 120, né? 122, então, que está na Constituição, não precisamos nos adentrar muito profundamente. Agora, o que não está previsto na Constituição Federal é o que é regulado através de provimentos e resoluções. No caso dos tribunais, que eu falei, tribunais federais, tribunais estaduais, nós temos um provimento, que é o provimento 102 de 2004, que é do Conselho Federal, e ele regulamenta todo o procedimento administrativo para o pleito eleitoral, para a composição dessa lista sexta. Então, quando é aberta a vaga no tribunal, a OAB necessita publicar um edital. E aí, através desse edital, são feitas as inscrições dos interessados. Então, os advogados interessados, eles vão lá, fazem a inscrição para o pleito. Necessitam preencher esses requisitos que a gente mencionou, que estão na Constituição Federal, além de outros previstos no provimento, que é uma documentação toda. Então, após a inscrição, é publicada uma lista de inscritos para eventuais impugnações. No ato da inscrição, o candidato deve comprovar efetivo exercício profissional da advocacia nos 10 anos anteriores à data de seu requerimento. Tratando-se do Tribunal da Justiça Estadual ou Federal, tem que comprovar concomitantemente a sua inscrição no Conselho Seccional abrangido pela competência do Tribunal Judiciário. O artigo 6º do provimento 102 de 2004, ele lista todos os documentos necessários a serem encaminhados com o pedido de inscrição. Administrativamente, deve ser analisado se o candidato preenche todos os requisitos legais, é um processo administrativo que corre dentro da OAB, para ser deferida ou indeferida essa inscrição. Então, se o candidato tiver o deferimento de sua inscrição e após ainda a publicação de editais para eventuais impugnações de cada candidato, aí são homologadas essas inscrições e é designada uma sessão do Conselho Seccional que ele vai votar para formar essa lista sexta. Então, ou seja, depois de ter passado toda essa fase do processo administrativo, onde são analisados os currículos, as peças processuais que o advogado comprova seu conhecimento jurídico notório dentro do seu exercício da advocacia, ele vai para essa sessão do conselho, onde vai ocorrer a votação. Quem é que vota? São os conselheiros estaduais da OAB. Então, desculpe se eu te interrompo. De que forma se comprova este conhecimento notório dentro da OAB? Através dos trabalhos que tu efetuaste durante o teu exercício profissional. Tu vai juntar cópia, né? Por exemplo, de uma ação que tu defendeu, de uma peça que tu elaborou, assinada por ti, protocolada nos tribunais. Essa, entende? São a prova da prática que tu tem esses 10 anos e são matérias que tu defende, que trabalhos tu desenvolveu durante o teu exercício profissional, em que áreas tu efetuaste, será que, entende? Aí é analisado esse teu trabalho, esse teu exercício, se realmente tu conseguiu desempenhar com... Então, nesse momento, o advogado, a advogada, não é sabatinado. Praticamente tem que demonstrar a prática. Isso, administrativamente, não. Aí, o que acontece? Aí, com essa sessão do Conselho Seccional, tu pode ser sabatinado, sim. É a ordem que vai definir que perguntas vão fazer, se vão questionar o candidato em alguma coisa. Geralmente, tu vai fazer um discurso, né? Aí tu discursa lá o que tu pretende, dentro dos requisitos, o que vai falar sobre o 5º constitucional, a finalidade, a importância, qual é o teu papel, por que tu queres ir, entende? Durante essa sessão do conselho, tu faz, geralmente, aqui na OAB do Rio Grande do Sul, esse discurso, não é? E aí, após esse discurso, que o conselho ele faz a escolha, que é uma votação aberta, onde eles vão escolher e votar esses 6 nomes para compor a lista sextupla que vai ser encaminhada ao tribunal.
Entende? Desculpe se eu te faço uma outra pergunta. Tu já passaste por essa experiência perante o nosso conselho? Sim, já Se passei. sim, como é que foi? Tu pode nos contar um pouquinho? Fui muito bem votada por vários conselheiros que me escolheram, que acreditam na minha vocação, que acreditam na minha intenção, do trabalho que eu quero fazer no tribunal. Fui muito bem votada, agradeço a todos eles. Só assim eu não consegui nunca entrar na lista sexta. A última lista que teve, por exemplo, foram 6 homens. Então, entende? Então, apesar de eu ter um grande apoio, um grande número de conselheiros que me apoiam, realmente a gente às vezes tem essa dificuldade, né? Porque tem alguns sistemas, algumas influências externas, a concorrência é muito grande, tem alguns candidatos que são preferidos, né? Em razão de Então, que a gente também não sabe. Tem essas dificuldades, tá? queria dar um pouco de ênfase nesse particular, porque isso nos interessa sobremaneira. Se nós entendemos bem, os candidatos e as candidatas passam pelo conselho, fazem essa explanação, demonstram o seu notório saber jurídico através da prática, e depois é o próprio conselho que vai escolher 6 pessoas para integrarem a lista. É isso? Isso aí. São os conselheiros da ordem que votam. A votação aqui é aberta, a gente sabe quem votou em quem. Então, é bem transparente. E aí, só que daí tem, tipo, um número mínimo de votação que precisa para que possa ser participar da lista dentre os 6 que vão ser encaminhados para o tribunal, né, da vaga ser preenchida. Então, aí depois, aí dessa fase, sim, né, que o tribunal vai escolher 3, e aí sim, se prossegue o pleito depois enviando para o executivo. Michele, eu vou fazer uma pergunta. Quantas mulheres já foram indicadas ao 5º? Aqui no Rio Grande do Sul, tu falaste? Sim, aqui no Rio Grande do Sul. Dentro do período que eu participei, eu vi 2 mulheres serem indicadas, que foi a Lisete Sebem e foi a Ana Paula Dal Bosco. A Lisete Sebem, ela, durante 10 anos, ela participou e até que ela estava desistindo, conseguiu pelo menos e depois acabou sendo nomeada. A Ana Paula Dal Bosco também enfrentou bastante dificuldade, mas ela conseguiu um apoio muito bom e conseguiu também, né, entrar e está lá desempenhando um excelente trabalho. E assim, sempre eu participei das listas junto com ela, sabe? E a gente sabe da dificuldade que não é fácil, tá? Então a gente realmente é uma campanha cansativa. Tu visita a campanha, a Denise gostaria de saber como é que é feita, né? Tu faz visita, tu faz contatos. Na realidade, a gente constrói também muita amizade durante o andamento desses pleitos. A gente vai fazendo amizades, vai construindo apoios. É algo assim satisfatório nessa caminhada. Então, assim, prosseguindo, gurias, assim, ó, eu entendo assim que quando a Constituição Federal ela reza que o advogado é indispensável para a administração da justiça, o 5º Constitucional ele está como um meio eficaz para, de fato e de direito, nós ingressarmos na administração da justiça. Então, para a gente levar os problemas que os advogados enfrentam no exercício profissional, que a gente leve a nossa experiência também da advocacia. E, assim, precisamos de julgadores que realmente amem e se importem, né, com o cidadão, que não tratem o processo apenas como números, que cada processo ele existe, um ser humano atrás envolvido. E, assim, então, as mulheres, os homens que se sintam, né, vocacionados a realmente fazer esse trabalho, é uma vaga que é destinada para isso. Rosilane, desculpe te interromper, mas eu fiquei com uma dúvida agora, tu falaste em mulheres. Tu sabe dizer, nesses últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos, o índice de mulheres entre homens e mulheres, o que mais a gente tem no 5º? São mais homens, são mais mulheres? Tem alguma... Não, sem dúvidas, até entrar agora essa gestão da OAB+, que eu entendo que ela busca muito a inclusão da mulher, luta por isso, não é fácil, né, porque é uma questão institucional. Nós tínhamos apenas uma, né, que era a Anaele, e era só homens, né, só homens, entende? Só tivemos ela e depois agora
tivemos mais essas que foram nomeadas, né, nesses últimos 10 anos. Então, as vagas demoram a serem abertas também. Então, né, agora, por exemplo, teve uma nomeação que foi a última em 2014, então já fazem 6 anos que não há vaga. Então, é algo assim que, na realidade, quem tem pressa, né, desiste. Roselane, Diga, Denise. a Michele Galtério está lembrando, justamente aqui no chat, que subiu a Tânia Hickzigel. A Tânia pro TRT. Isso aí, esqueci da Tânia. Me recordo que o Lamac, na ocasião, ainda era o nosso presidente, Isso. E ele convocou uma série de advogados e nós o acompanhamos para a posse, então, da Tânia lá. Eu falei do Tribunal de Justiça, mas nós temos no TRT a doutora Tânia, maravilhosa, a doutora Tânia Hickzigel, uma mulher brilhante, assim, uma grande representante nossa, que não podemos deixar de falar dela, mas falando do TRT, né? Porque a Lu, acho que me perguntou do Tribunal de Justiça, acho que foi, né, Lu? Não, claro, só é uma pessoa que nos representa grandemente. É uma referência, né? Queria voltar um pouquinho, desculpe se eu insisto nisso. Na tua visão, com a tua experiência, porque me parece que tu já participasse mais de uma vez, não é? Do quinto. O que é que tu achas que está obstaculizando a aceitação de mais colegas mulheres? O que é que tu acha que poderia ser melhorado nesse sentido para que se abrisse um pouco mais de espaço para nós? Na minha opinião, Denise, ao que eu tenho percebido, não é assim, na realidade eles querem muito esse cargo, entende? É muito importante para os homens. Então eles vão com tudo, eles querem esse espaço. E nós, enquanto mulheres, assim, a gente vai, entende? A gente não vai com aquelas, não, eu passo por cima do que tiver. Não, a gente vai de sangue doce, né? Participar porque a gente quer. Então, assim, como eu digo, às vezes eles vão como se vão para a guerra, eles não interessa, entendeu? Se for uma lista de homens, normal, eu quero ir, não posso ficar fora, tu entendes? E nós mulheres, não, a gente é paciente, tudo bem, se eu não puder entrar agora, eu entro na outra. Eu tenho a impressão que talvez essa nossa passividade também é algo que nos impede, sabe, de estar lá. Porque se a gente vai, né, com tudo, sai da frente, que é a minha vez que eu quero entrar, seria diferente, sabe? Eu vejo por mim, tirando assim, né, que eu sou da paz, entende? Eu tô lá, estou à disposição, mas eu não vou criar uma guerra e dizer, não, tem que me botar agora, porque senão, não. Entende? Aí eu acho que isso também dá muito mais dificuldade da gente acabar entrando. Eu queria trazer. Vai, Michele, depois voltamos à Fortaleza, então. Assim, ó, é que, na verdade, o que acontece? Uma boa parte, desculpem, que está com um som aqui do lado, uma boa parte daquilo que é considerado também são os efetivos trabalhos prestados à ordem. E a maior parte das indicações são de conselheiros ou conselheiras, integrantes das diretorias da Caixa de Assistência, integrantes da diretoria da própria seccional, assim como presidentes de comissões. A Roselane não vai me deixar mentir, sabe que funciona, tem uma certa preferência desta forma. E o que acontece? Como nós continuamos subrepresentadas, ou seja, nós somos minoria no conselho, dessa vez a gestão da Caixa tem 3 mulheres, perdão, nós temos mulheres mas como há uma menor representatividade, por exemplo, quantas mulheres presidentes de comissões que não sejam a CEIR e a CNA nós temos? Isso então, tudo é verdade. É levado em consideração. Então, o que acontece? O nosso acesso de cima para baixo, ele se dificulta na medida em que de baixo para cima nós também não temos. Então, quando não há um apoio na base, o que acontece? Quem vota é quem está lá. Quem é que está lá? São homens. Então, esse é um fator. Desculpe, Roselane, mas é que assim, pensando em política institucional, a gente tem um fator que precisa ser levado em consideração. Enquanto a gente não tiver mais mulheres com a cara à mostra, com o trabalho à mostra, e tu faz um trabalho porque tu está na CEDAP, tu está na CNA, tu participa de várias coisas. Então, assim, tu estás lá trabalhando efetivamente. Mas a gente sabe que dentro dessa situação da ordem, existem outras questões que eles levam em consideração. Então, enquanto a gente não subir, empurrar isso de baixo para cima, se torna mais difícil
essa peregrinação que às vezes pessoas como a Roselaine, tão dedicadas durante tanto tempo, acabam sendo combatidas pelas pessoas que estão lá, né? É o estado oposto. Desculpa. Não, é uma boa observação essa, né? Mas, embora a Roselaine seja uma pessoa pacífica, é também uma pessoa de muita atitude. Gostaria, Roselaine, que tu contasse para nós o movimento que tu fizeste, a coleta de assinaturas na 3ª Conferência da Mulher em Fortaleza, em março desse ano. Por favor. Então, Denise, né, nós percebendo essa dificuldade de nós alcançarmos esses espaços, e como diz a Michele, vai demorar tempo, porque a recém nós estamos engateando para um 30%, agora para um 50%, para nós conseguirmos conquistar espaços dentro da nossa instituição. Mas uma coisa é que está assim, a lei, ela não dá como requisito isso. Não é? Isso não é requisito legal. Entende? Então, todas nós, advogadas, nós temos esse direito, entende? De representarmos a classe junto aos tribunais. Então, nós não precisamos galgar primeiro essa escada para depois nós chegarmos aos cargos. Nós podemos sim, não é que seja de cima para baixo, mas nós podemos sim, desde que nós nos sentimos vocacionadas e que a gente se preocupa com a classe. Isso é fato, porque nós assim, na OAB, são diversas mulheres que participam só em cargos não tão visíveis, ou na secretaria, ou nas caixas, ou entende? E tem essa participação efetiva, mas ela não tem a visibilidade dos cargos né, de presidência e outros cargos em si. Então, assim, nós temos muitas mulheres capacitadas que podem estar lá e que devem estar lá, porque nós estamos nessa busca, nessa construção da igualdade, entende? Então, assim, ó, pensando nisso, uma coisa que a gente vê, assim, ó, que a ausência de mulheres nos espaços políticos institucionais não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Então, países que conseguiram elevar seus índices de participação feminina em seus parlamentos promoveram ajustes em seus sistemas eleitorais e políticos, de sorte a equilibrá-los, garantindo reais chances de êxito das candidatas. Então, né, trazendo um pouquinho para o nosso sistema eleitoral, a obrigatoriedade do preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas, né, de cada sexo na nossa legislação eleitoral, ela na realidade, ela deu uma melhora em 3 pontos percentuais, segundo a pesquisa da União Interparlamentar. Então, assim, isso demonstra que o sistema eleitoral e político brasileiro ele necessita de adequações mais efetivas, a fim de promover essas igualdades entre homens e mulheres também no âmbito legislativo. O direito de igualdade de gênero já está previsto em nossa Constituição, em posição de destaque em cláusula não passível de alteração. Assim, a aprovação de uma lei ordinária, ou uma resolução, ou um provimento... Então, retomando que nós temos 30 minutos, por favor, fala para nós lá de Fortaleza, o que é que tu fizeste lá naquela conferência de 2.000 mulheres? Isso, o que acontece? A OAB continua... A OAB é, sem dúvida, uma das entidades mais importantes da civil organizada. Ela teve história em vários momentos do Brasil republicano. E ela quis atuar urgentemente para... E isso, como é que ela vai fazer isso? Garantindo que segmentos sociais, os mais diversos, estejam representados na arena política. Então, as transformações devem ter início na maneira como são eleitos os órgãos diretivos e os conselhos da própria. Estamos aqui no Movimento 50 para as eleições da OAB. Estão me escutando? Então, não somente nisso, nesse âmbito, porque a paridade de gênero, ela deve ser o critério utilizado pelo Conselho Federal da OAB na indicação dos seus representantes nos espaços, como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Se são 2 vagas no Conselho Nacional de Justiça, uma mulher e um homem.
E esse critério, inclusive, ele deve ser estendido na indicação do 5º Constitucional, parte da OAB. Então, a lista sexta, para ser enviada aos tribunais, ela pode e ela deve respeitar a paridade também. Ou seja, 3 mulheres e 3 homens. Então, pensando nessa transformação social urgente e necessária que eu apresentei por escrito na Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza. Então, a questão da paridade, além da nossa, dos 50% que a gente está lutando para os espaços de diretoria, no Conselho, Presidência, Conselho Federal, é imprescindível que isso ande junto. Porque quando nós tivemos a conquista dos 30%, que foi através da legislação, para as campanhas, para os conselhos, para as ordens, nós não conseguimos do 5º Constitucional essa paridade. Ele está, entende? Na realidade, ele não acompanhou essa mudança. Então, o que eu vi? Eu vi que é necessário que nós tenhamos uma regulamentação. E o que seria essa regulamentação? A alteração do provimento 102/2004. Então, quando eu apresentei por escrito lá essa proposição, era no seguinte sentido: garantia da paridade na formação das listas sextuplas. Isso por quê? Porque a formação da lista sextupla, ela não vai garantir que a gente vai ser escolhida, ela vai garantir que nós não vamos ser escolhidas. É simplesmente isso. Por quê? Porque se eu estou numa lista sextupla e eu chego ao tribunal, o tribunal vai dizer, vou escolher 3, então quer dizer, cheguei até o tribunal para poder ser escolhida ou não pelo tribunal. Entendes? Então, assim, ó, o que é a lista sexta? É uma mera garantia da participação da mulher advogada no pleito, porque a disputa mesmo em si, ela está ali dentro do tribunal e a nomeação no executivo. Entendes? Então, a garantia, ela visaria apenas isso. Mas já seria um grande avanço, porque nem isso hoje nós temos. Então, com essa alteração do provimento, seria uma forma de garantia, de positivar esse direito que é nosso de paridade nessa lista, que vem sendo relegada há anos, e não estou falando de Rio Grande do Sul, estou falando de Brasil, de vários estados. Na lista do Amazonas agora foram 6 homens, e em vários outros estados, não é o nosso estado, isso é geral. Em todas as seccionais. Dificilmente nunca se viu uma lista de 6 mulheres. Hoje nós diríamos assim, uma lista de 6 homens, uma lista de 6 homens normal. Mas uma lista de 6 mulheres. Roselane, desculpe, a colega está pedindo aqui no chat, só que tu repita, por favor, o número do provimento e o ano. O provimento 102 de 2004 do Conselho Federal. Esse regulamenta as eleições dos demais tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e do Trabalho. Tá? Então, assim, então, mudando esse regulamento, colocando nesse provimento essa obrigatoriedade, tá? Efetivamente estaria positivada a norma do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Por que eu digo isso? Porque nós, no sistema democrático, nós temos aquela ideia, o que não é proibido é permitido. E assim vem se prolongando por longos e longos anos a nossa exclusão, porque não tem proibição, né? Então, é permitido uma lista de 6 homens, mas uma de 6 mulheres, né? Não, é difícil. Na verdade, é impossível. Isso nunca aconteceu, tá? Isso nós gostaríamos. Se acontecesse, seria plausível e seria apenas um conforto pelos tantos anos que nós ficamos excluídas, tá? Mas é muito longe de isso acontecer. Tá? Porque ao longo dos anos tem se visto, às vezes uma, às vezes 2, no máximo, né? Quando não se estão todas excluídas. E aí, quando eu apresentei em Fortaleza, ainda estava assim, não sei, não estava tão madura a ideia, talvez, eu apresentei por escrito. E também pela dificuldade, talvez, de ser aprovada, não constou expressamente assim, essa alteração do provimento, entende? Mas, depois da conferência, o que aconteceu? O COPEG, que é um colégio de presidentes de ex-juízes eleitorais, grandes juristas, ele apresentou essa mesma proposição. Para quê? Para alterar a resolução 23.517, de 4 de abril de 2017. O que significa isso? Que esse colégio de presidente entendeu que é necessário normatizar.
Nós só vamos avançar na questão de gênero para não levar quase 2 séculos, como tem dito os estudos, se nós normativar. Nós precisamos de normas, porque nós estamos com essa cultura que não está escrito, pode ser permitido, e assim se vai, entende? Volto a dizer isso. Então, enquanto nós não tivermos legislações que garantam, que positivem essa igualdade de gênero, essa paridade em todos os órgãos, seja legislativo, entende? Das eleições, nós não vamos conseguir a paridade. Vai levar mais de 2 séculos, e eu acredito que vai. Então, assim, ó, como um órgão institucional, que é a OAB, um dos mais importantes, uma entidade das mais importantes da sociedade civil organizada, ela tem que ser exemplo. Nós temos que dar o exemplo à sociedade. Porque se nós tivermos dentro da nossa instituição algo regulamentando, positivando esse direito, que é constitucional, os demais órgãos da sociedade civil também vão entender. Não é a ordem que é defensora da cidadania, do sistema democrático de direito, defende a Constituição Federal, ela positivou, ela regulamentou que isso vai ser dentro da instituição. A tarefa de casa, a nossa casa garantindo. Mas agora queremos mais poderes, porque... Desculpa, depois da conferência, houve alguma efetivação no sentido de levar adiante essa tua proposição? A pergunta no chat é o que é que nós podemos fazer para auxiliar nesse sentido, que a tua proposição vá adiante? Eu acredito que cobrar dos conselheiros federais, né, entende? Buscar externar essa manifestação. Quando na conferência eu passei um abaixo-assinado, foram mais de 200 assinaturas de mulheres que tinham interesse, que gostariam de serem representadas nesses órgãos, que gostariam de ter essa oportunidade. Elas assinaram esse abaixo-assinado, que eu digo que seria um apoio, né, à proposição. Isso foi entregue para a Daniela Borges, da Comissão da Mulher Advogada. A Daniela Borges, ela apoia essa ideia, tanto é que ela apoia que ela escreveu uma nota pública apoiando a atitude do COPEG, que é do Colégio Eleitoral, né, dos juristas, nesse sentido que oficiou o TSE para que o TSE garanta paridade nas listas tríplices deles, entende? Então, essa resolução que é do TSE, que são para os tribunais regionais eleitorais, que não tem a participação da OAB, mas é nomeado lá pelo STF e pelos tribunais de justiça, eles vão obrigatoriamente fazer essa ressalva, essa garantia, preservar essa garantia da paridade. Tá? Se houver essa alteração. Então, não é eu, Roselaine, que está dizendo isso, é a sociedade que clama por isso. São os juristas dos TREs, é toda a sociedade que vem. Eu só apenas vi que dentro desse provimento nós podemos ter essa garantia. Então, o movimento, o que o movimento pode fazer? Ele pode abraçar essa ideia também do 50-50 para as listas sextuplas, entende? Então, o que eu digo assim, é uma medida urgente que a OAB, através do Conselho Federal, coloque em prática o plano de valorização da mulher advogada, porque foi fundamentado nisso que eu apresentei o provimento, porque o plano de valorização, ele diz que nós temos que garantir o espaço das mulheres nesses cargos de poder. Então, para nós efetivarmos esse plano de valorização, nós precisamos regulamentar a nossa instituição. Não é? E nada melhor do que nós termos um regulamento que é nosso, que será votado pelo Conselho Federal, que garanta isso. Então, o nosso lema seria o quê? Paridade no sistema eleitoral do 5º Constitucional. Esse é o nosso lema, é a nossa luta. E o movimento ele pode abraçar essa causa e nós lutarmos por isso, porque isso vai garantir a positivação do nosso direito constitucional da igualdade. Então, no movimento, nós temos que abraçar essa bandeira e seguir em frente, entende? Talvez para buscar que o conselheiro federal apresente, né? Quem sabe a nossa seccional também, que eu acredito que a nossa seccional, na maior parte, ela luta pelos direitos humanos, ela busca que isso se concretize, mas nós encontramos entraves.
sociais, esses entraves de mesmo dessa disputa em si. Porque como é que tu vai dizer assim, ó, eles querem, eles estão lá, eles merecem, eu não vou dizer nem, entende? Todos aqueles que estão participando, eles merecem. Mas também nós temos esse espaço nosso que nós precisamos preservar, que nós teremos uma garantia de participação. Porque se eu for relegada a todos, como é que eu vou ficar participando? Eu vi várias mulheres irem e dizerem, eu nunca mais volto aqui. Porque tinham excelentes currículos, um baita nome para ser nomeada, mas elas não foram prestigiadas. E é isso que se busca evitar dentro do nosso órgão institucional. Essa garantia, a positivação disso. E nós somos exemplo para a sociedade. Porque no momento em que a nossa instituição, o nosso órgão de classe faz isso, isso vira exemplo. Entende? Então é preciso que a gente lute por isso, que a gente vá atrás disso. Eu não sei, não vai ser para mim, não sei para quem, mas vai ser para um futuro próximo. Para todas as mulheres que venham, que elas saibam que pelo menos elas vão ter a garantia de integrar uma lista, vão ser prestigiadas em uma lista. Entende? Porque se eu vejo que nenhuma mulher, eu não vou querer ir. Não é assim? Muitas já desistiram nessa caminhada. E desistiram com razão. E a gente incentivava, não, continua, prossegue. Mas assim, é uma luta em glória. Não é fácil, entende? Então, quer dizer, porque tu te dedica, tu deixa às vezes de lado tua profissão, tu tem prejuízos, tu vai à luta disso aí, mas assim, realmente não é fácil, é muito difícil, e a gente tem visto que em todo o Brasil é assim, entende? Então, assim, somente com uma regulamentação, com uma normatização é que as coisas de fato vão mudar na nossa sociedade. Tá bem, gurias? E eu conto assim com o movimento, eu até depois da conferência parei um pouco de deixa para lá, né? Mas assim, é algo que realmente eu senti a necessidade, vejo que é importante, necessário, e ele só vai trazer crescimento institucional, crescimento para a sociedade, em tudo, porque a equiparação é algo que realmente traz a evolução para uma sociedade como um todo. As nossas dificuldades, a nossa vivência, isso precisa ser levada lá para esses órgãos de poder, órgão de decisão, seja no legislativo, porque não adianta nós ficarmos reclamando depois e dizer, nós não temos representatividade. Nós não temos, infelizmente, não é? E também tem mais um ponto que é importante, que isso é um cargo político, na verdade, né? Porque como ele é nomeado pelo Executivo, seja governo do Estado, seja presidente da República, automaticamente ele está ligado com a questão política. Porque quando nós não conquistarmos nosso espaço político também, seja em eleições, né, municipais, estaduais, federais, nós também teremos muita pouca força política, né, para a nomeação de um cargo desses. Entende? Porque ele é um cargo público. Então, assim, ó, mas nós vamos conquistando por partes, não é? Alguns partidos políticos, eles têm essa ideologia, eles buscam a igualdade de gênero, eles resguardam isso, entende? Então, vai também da crença político-partidária de efetivar esses direitos, né? Eu vejo que alguns partidos, eles realmente, quando chega uma mulher, eles vão nomear uma mulher, porque eles já têm essa consciência formada. Entende? Mas a nossa participação política, ela também se faz muito e muito necessária. Entende? E nós só vamos alcançar isso, agora estamos, né, numa época de eleições, nós não temos também garantias, né? Todo um trabalho para que as mulheres participem, mas elas também, como é que nós vamos querer essa evolução? Até um tempo atrás, nós não votávamos, nós éramos proibidas de votar, nós não éramos políticas, nós éramos do lar. Essa conquista, ela não é de muito tempo, não, entende? Nós estamos engateando realmente, nós saímos da esfera do lar, da obrigação de só cuidar. Nós não deixamos essas tarefas, nós cumprimos a nossa tarefa, mas nós fomos à luta, nós conquistamos espaços de trabalho, né, espaços legislativos, entende? Em alguns executivos, mas ainda estamos engateando, estamos muito longe do que se espera de uma sociedade democrática de direito, de um país democrático, onde a representatividade é necessária de todos os tipos, né, de gênero, de raça, de tudo mais, que nós precisamos ouvir essas pessoas, nós precisamos que essas pessoas estejam lá para que os direitos delas sejam efetivamente garantidos.
E é por aí. Roselaine, vou te interromper só um pouquinho, mas eu também fiquei pensando aqui na dúvida, minha cabeça está assim, ó. Eu caio e volto, mas eu estou pensando. Roselaine, assim, como é que tu imagina que a gente possa, não sei se de repente tu já falou, foi no momento que eu caí, mas enfim, como é que tu imagina que a gente possa fazer alguma ação, algum movimento para auxiliar ou para ajudar nessa conquista? Como é que tu enxerga? Assim, tu tem alguma sugestão de algum trabalho que a gente possa também levar e convidar outras mulheres e outros homens, porque a gente precisa falar sobre esse assunto também com os homens. Como é que tu imagina que a gente possa fazer assim, alguma ação? Tu tens alguma sugestão? Inicialmente, assim, Luciana, eu tenho a impressão que nós teríamos que angariar apoio de algum conselheiro federal, que na verdade são a maioria homens, não é? Então eles precisam compreender a necessidade disso, entende? Porque até para convencer os homens que eles só irão 3 dessa vez na lista, tem uma lei, fica difícil, né? Porque se eu não tenho essa norma, como é que eu vou dizer, não, tu não vai agora? Nós temos tantos homens bons, né, que querem esses cargos, como é que a gente vai dizer enquanto instituição, não, você tem que deixar as mulheres entrarem, entende? Se nós tivermos uma normativa, isso é mais fácil. Isso é um forte argumento no sentido de dizer para eles, olha, até para negociar essas vagas será mais fácil, porque nós temos uma normativa, é uma luta social, né, de anos, e nós, enquanto instituição, estamos regulamentando isso. Claro que não vai ser fácil dizer, olha, de seis nomes, de 6 homens que iam na lista, agora só vai 3. Né? Mas isso também não é uma imposição, porque nós alterando o 102, vai depender também da vontade das mulheres participar, porque não é uma obrigatoriedade ter 3 mulheres e 3 homens, porque se as mulheres não se inscreverem, né, não vai ter, mas se elas estiverem capacitadas, inscritas, deferidas, homologadas as suas inscrições, 3 vagas são delas, entende? Então, realmente, elas vão ir. Se tiver 3 mulheres inscritas, essas 3 mulheres vão entrar na lista sexta. E todos aqueles homens bons, que é a maioria que se inscreve, o que vai acontecer? Eles vão ter que respeitar, né? É a norma da instituição. É mais fácil deles compreenderem, né? Do que dizer assim, ó, eu não vou votar em ti. Como tu não vai votar em mim? Eu fui isso e aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu preciso entrar na lista. Deus o livre eu não entrar. Não é? Agora, se nós tivermos um regulamento, eles vão compreender melhor, não é assim? Porque daí está regulamentado, está normatizado, isso é uma garantia que se tem, até que a consciência deles venham a compreender que a gente precisa também ter voz, ter vez nesses espaços. Então, nós temos o quê? Que nos unirmos, tentarmos achar um conselheiro federal que abrace a ideia e depois trabalharmos junto ao Conselho Federal para a alteração desse provimento. Então, o movimento teria que ver quais são os conselheiros, quem seria que abraçaria. Nós, enquanto movimento, teríamos que pegar né? Quem sabe um conselheiro gaúcho? Abraçar essa ideia, não é? Trazendo, em função do tempo, que daqui a pouco já vai terminar, e para que tu possa apresentar as tuas considerações finais, eu queria dar uma sugestão. Quem sabe tu traz para o movimento todo esse teu estudo, que tu já tem essa constatação, essa normativa que tu achas que tem que ser alterada, e nós criamos um grupo de colegas que estejam interessadas e interessados a trabalhar nessa questão, para que nós possamos não só normativar, como tu estás colocando, mas para que também possamos fazer um movimento de representatividade e tocar esse projeto adiante, algo eficaz, enfim, trazer e criar, não sei esse grupo de trabalho que poderia ser, enfim, mas para realmente impulsionar essa ideia, porque tudo que tu trouxe aí é o que nós passamos também enquanto movimento, nos sentimos desestimulados, nos sentimos excluídas, e é a nossa união e a nossa força de vontade que tem feito com que nós permaneçamos aqui. Então, essa tua ideia é boa, tu já tens um estudo excelente a respeito disso e sabe as questões que têm que ser dirimidas. Quem sabe essa sugestão, o que tu achas? Não, perfeito, Denise.
né, posso passar, pelo menos, né, o provimento pode ser passado para todas tomarem conhecimento, né, e depois a gente vê quem que vai ter interesse em prosseguir. Na verdade, o interesse é para todas, não é? Porque depois, futuramente, se qualquer nós, mulheres, né, queremos participar, já vamos saber que pelo menos vocês têm essa garantia, não vai ser como essas outras mulheres que foram relegadas e ficaram, né? Nunca mais eu volto, não vou mais, desestimuladas, entende? Então, isso, assim... Roselaine, isso na verdade é um fato que acontece em todo o Brasil, né? Em todas as seccionais. É importante que a gente diga isso também. Então, a gente pode, e dentro do movimento, nós sabemos que nós contamos com colegas de todos os outros estados, são vários estados que estão no movimento, a gente pode fazer um trabalho amplo, sim, convidando as colegas de outros lugares. Porque é importante a gente deixar isso muito, como é que eu vou dizer assim, claro, muito pontuado, é que isso não acontece só no Rio Grande do Sul, isso acontece em todos os espaços, e além da nossa instituição, em outras instituições também a gente sabe que nós estamos lutando cada vez mais para ocupar espaços, porque nós temos, né, uma Constituição hoje que também nos dá esse direito, e nós estamos conscientizando cada vez mais o quanto nós podemos estar em todos os lugares. Então, isso é muito, muito importante, muito valioso que tu estás trazendo para nós, e é importante também a gente dizer que essa situação é uma situação que não está somente aqui no Sul, está em todas as seccionais, entende? Então, assim, ó, em São Paulo, por exemplo, tem um movimento fortíssimo. Elas não fizeram nenhuma proposição de alteração, entende, ainda, mas assim, o movimento já existe, paridade já, entende? Então, assim, ela já existe em São Paulo, no Amazonas, que é uma peleia que é um pouquinho diferente do nosso pleito, entende? Então, são vários estados que acontece isso. O movimento é nacional, não é uma coisa local. Claro que o nosso movimento é gaúcho, mas nós vamos poder entrar em contato com essas outras mulheres que estão nesse movimento, que estão, inclusive, com associações montadas nesse sentido, porque elas sentem essa necessidade, entende? Então, assim, ó, o contato com elas, porque no momento, assim, ó, talvez nós precisamos efetivar, porque eu penso assim, só falar, há anos a gente vem falando, já vi há anos falar, tem que ter a paridade, falar, discurso já passou do tempo. Não vai se efetivar. Eu tenho essa certeza. Isso não vai acontecer, entende? Falando, movimento, não. Nós temos que lutar por normativar, né? Nós temos essa alteração desse provimento, aí eu penso que há uma possibilidade de realmente se efetivar essas garantias, dessa nossa realidade mudar, entende? A gente conseguir conquistar os espaços. E assim, não é só o provimento. Depois a gente pode ir vendo pode fazer um estudo de toda a legislação, essas que têm resoluções, provimentos, que precisam de alteração, e a gente ia buscando uma para alteração. Então, aqui, mas hoje sim, acho que já basta, o 102 já resolveria assim, o espaço de poder dos tribunais, de vários tribunais ali, né? Porque do TRE eu acho que vai ser solucionada com essa proposição do COPEG, que é no TRE, vai ser com certeza, acredito eu, né? E também que se for aprovada lá, nós podemos apoiar essa ideia, o movimento 50-50, apoiar que o TSE aprove essa resolução 23.517, tem vários movimentos, porque é bom para nós, tá? Nós podemos fazer uma carta de apoio, publicar no movimento, porque isso vai ter que ser, essa proposição tem que ser aprovada lá no TST, que ela vai alterar para os TREs, entende? É muito importante. E eu acredito que aprovando no TRE, também vai vir de cima para baixo, não é? Porque se o TST já aprovou uma resolução que tem que ter paridade, quem somos nós, entende? Para ver que não vai ter um provimento, uma normativa que garanta essa paridade, porque realmente é importante, entende? Então, eu sugiro que o movimento faça essa nota de apoio para o TST, para o COPEG, sabe?
E eles vão nos apoiar também depois para o Provimento 102, com certeza. Porque daí vai, né, a questão institucional e tal. É questão deles acreditarem. E vamos montar esse grupo realmente, né, para nós estudarmos e irmos mais a fundo. É uma mudança social radical, que nem dizia a Ruth Ginsburg. Mudança social radical. E só assim vai acontecer, né? Não tem. Que não é proibido, é permitido, e essa é a nossa cultura, e vai se alongar ao longo de anos sem nós normativar, sem normas para essas situações, porque depois com a norma eles vão automaticamente, ainda vai levar um tempo, não, mas isso é normal, é normal, sim, é normal ter 50% de mulheres, é normal ter 50% do legislativo, é normal ter 50% em todos e quaisquer lugares, não é? É isso que a gente busca. Roselaine, então, como o movimento é um espaço de reflexão, mas também de ação, tu fica convidada, então, a encaminhar para que nós todas possamos entender melhor todas essas importantes colocações que tu fizeste hoje e possamos nos engajar nessa luta, porque realmente chega de falarmos, estamos falando em todos os espaços, mas nós precisamos mesmo de efetividade. E aqui no movimento basta ver há quanto tempo nós temos, 6 minutos, já vou te passar a palavra para te concluir, mas o que nós tentamos e voltamos com todas as dificuldades tecnológicas, porque nós temos vontade, sim, de alterar esse estado de coisas. Nós queremos representatividade dentro das nossas instituições, queremos representatividade política e governamental, e é somente com ações efetivas, realmente, que nós vamos conseguir, porque chega de ficar falando, né? Vamos fazer o que é preciso para operar essa mudança legislativa que nos dê a segurança de, pelo menos, não sermos excluídas desses espaços. Então, eu passo a palavra para outras colegas aqui da coordenação, para que possam se manifestar e depois tu possa fazer a tua conclusão. Da minha parte, muito obrigada, um grande prazer de ter aqui conosco. Eu só quero dizer muito obrigada também, agradecer por todo esse conhecimento e esse compartilhar conhecimento, Roselaine, é isso que nós precisamos. É por isso que nós estamos juntas, lutando para abrir e conseguir mais espaço. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer muito a presença da Roselaine, foi muito produtivo. Eu trouxe conhecimentos assim que eu pelo menos não tinha, e acho que essa tua ideia, Roselaine, é essencial que se concretize, né? Porque através das normativas é que nós vamos ter uma obrigatoriedade de paridade, porque, né? 3 mulheres e 3 homens, tem que ter os nomes assim, porque, na verdade, quem vota são eles, né? A maioria são homens, então, começa por aí, né? Temos que ter mais mulheres. Então, muito obrigada, um grande abraço a todas. Percy, por favor. Roselaine, os nossos agradecimentos, o nosso apoio e as nossas homenagens. É uma luta incrível, de grande representatividade, e eu dou certeza de que o movimento independente 50-50 de advogadas gaúchas está com você. Estamos juntas nesta luta. Obrigada. Fico muito feliz, gurias. Não sei se mais alguém vai falar. Eu quero dizer que eu amei te escutar. Eu aprendi um monte de coisa que eu não tinha nem ideia que eu devia saber. E que quando eu crescer, eu quero ser igual a você, amiga. Ai, tá toda maravilhosa. Eu tô com muita saudade dos nossos encontros pessoais. Muito obrigada pela generosidade de entregar tanto conhecimento. Um beijo. Beijo, queridas. Eu amo vocês. Não. Vocês, gurias, assim, estou muito feliz. Sabe que essa nossa união é a melhor coisa que existe. E a gente saber que pode contar uma com outra, de mãos dadas, e a gente faz acontecer. Assim a gente vai realizar e muito. Eu sempre recordo de uma dedicatória que uma amiga minha fez, Adriana Bertolo. As mulheres abrirão portas onde não há portas. É da Adriana, não me lembro agora a escritora, né? Mas foi uma dedicatória que ela fez assim nessa luta, não é?
E a gente desenha portas mesmo, né? Vamos desenhando essas portas onde não existe e a gente vai entrar por elas. Vai entrar naturalmente, não com tanto sacrifício como tem sido, com tanta dificuldade, com tentar convencer, porque a sociedade muitas vezes não entende nem o porquê nós queremos isso. Eu já respondi perguntas assim que realmente, mas se tu for para lá e os teus filhos, como se na advocacia não tivesse que ter toda uma organização para com quem deixar meus filhos para eu trabalhar, eu tenho família, sou mãe de família, sou esposa, sou mãe de 2, e nem por isso, né, vou deixar de ser negligente de ser mãe para exercer meu ofício na advocacia, como eu faço sempre, e se eu for fazer esse cargo também não vai ser diferente. Mas sim, né, no tribunal vai ter uma mãe lá, uma esposa que entende tudo isso, como é que funciona, as dificuldades, e quando a gente chega lá, não é? É diferente, não é, gurias? É diferente, a nossa realidade é outra, nós não podemos ter nossas ações, os nossos problemas julgados por pessoas que não conhecem a nossa realidade, nós precisamos levar essa realidade até os tribunais. E dada aí essa importância de nós participarmos, de nós estarmos nesse espaço, em todos eles, né? Na política, nos espaços de poder, em todos os espaços de poder. Quando eu falo isso, é em todos. E nós vamos chegar lá, gurias unidas, né? Vocês, assim, são demais, estão de parabéns com esse movimento, porque, na verdade, sozinha a gente desestimula. Vou te contar, que às vezes me dá vontade de dizer, eu vou ficar aí limpando a casa. Olha, tá aqui na minha casa limpando a casa, dispensa a faxineira. Olha que assim, ó, de ver tanta barbaridade, tanta dificuldade de a gente conquistar um espaço, sabe? E quando a gente encontra a mulher... Um minuto. Mulher... Tá, quanto? Tá. E quando a gente encontra mulheres como vocês, realmente, até isso aí, eu já tinha engavetado. Deixa lá, né? Não saiu da conferência, deixa lá. Aí depois me entusiasmou com o Copege, né? Então era a Roselaine, lá de Santiago, que apresentou uma proposição, ninguém dá bolas, né? Sei lá, isso aí, né? Entende? Mas aí no momento que o Copege, que é um colégio de juristas, né, renomado, apresenta uma proposição igual à minha, lá dentro do TSE, mas vamos parar para ouvir, não é? E também nos dá um estímulo, porque realmente tem fundamento, né? E tem